Amém. Irmãos, eu peço que vocês abram a palavra de Deus comigo, por favor, em Lucas. Lucas tem sido, o evangelho, o relato conforme Lucas, tem sido uma ferramenta poderosa, abençoada para nos ministrar. Pode abaixar um pouquinho, Gabriel. Bastantinho, na verdade, por favor. Obrigado. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 36 ao 39. Evangelho de Jesus conforme o relato de Lucas, capítulo 5, versículos, melhor dizendo, 36 ao 39. Então, o título desta mensagem é o que o próprio texto diz, Vinho novo em odres velhos. Vinho novo em odres velhos. Então, Lucas 5, do 36 ao 39. Nós vamos ler a palavra de Deus e ela fala o seguinte, vai ser projetado ali também para aqueles que assim quiserem acompanhar. Então a palavra diz assim: Também lhes disse uma parábola: Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que está aqui diante de nós, e nós cremos, Senhor, que ela é poderosa, que ela, pela ação do teu Espírito Santo, ela é vivificada e ela pode transformar a nossa vida, ela pode mudar a nossa história. E nós te glorificamos por isso, Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos fale através dela nesta manhã. Em nome de Jesus, ministra, Senhor, a cada um de nós conforme aquilo que nós precisamos ouvir, individualmente e como corpo, como comunidade, Senhor. Em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, nesta hora. Eu preciso do Senhor, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe das minhas limitações e que eu preciso da tua graça nesse momento, Senhor. Eu clamo o sangue de Jesus sobre mim, em nome de Jesus, e eu coloco a minha dependência por completo no Senhor, Pai. Que eu venha proferir aqui tão somente as palavras que o Senhor der, Senhor Deus, não as minhas próprias, mas as palavras que estiverem no teu coração através desta palavra. Espírito Santo, me ajuda, em nome de Jesus, e fala, Senhor, com cada um de nós, porque nós, os teus servos, nós precisamos te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Muito bem. Eu vou, meus irmãos, rapidamente só fazer alguns comentários sobre o texto, versículo a versículo, bem para a gente entender um pouco mais do contexto, e aí depois eu vou passar para algumas reflexões acerca do texto, tá bom? Só por informação, esta parábola ela está também registrada lá em Mateus 9 e Marcos 2, tá? Depois você pode ler na sua casa. Eu não vou me lembrar os versículos exatamente, acho que é Mateus 9:17, se não me engano, e Marcos 2:22, mas nós vamos ler essa aqui de Lucas 5, que eu achei um pouco mais completa de informações, tá? Então veja ali, nós vamos reler ali. Acende a luz aqui para mim, é possível, por favor? Obrigado. Muito bem. Eu vou ler ali os versículos e eu vou comentando algumas coisas, tá? 36 novamente, acompanhe ali comigo. Também lhes disse uma parábola: Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Então,
naquele tempo, assim, era devido à condição de pobreza de muitas daquelas pessoas, maioria delas, né, na verdade, da época de Jesus, era relativamente comum essa prática de remendar as roupas, né, de se cobrir com outro pedaço de tecido quando rasgasse, né. E o problema aqui, a questão, o cerne da questão que Jesus coloca aqui nessa parábola, não é consertar o rasgo. Esse não é o problema. Pegar uma roupa velha ali, você dá um jeitinho nela, né? Em certa medida, trazendo para os nossos termos. Não é esse o problema. A questão aqui é o tipo de material a se usar no conserto. Tá? E Jesus pega essa figura para então ilustrar os judeus de forma que eles compreendessem que um pano novo, um pedaço de retalho de pano novo, costurado sobre um tecido velho, uma roupa velha, ela ali encolheria de tamanho quando fosse lavada. Então não ia adiantar nada, ia ficar, como diz, né, a emenda ia sair pior do que o soneto, né? Mais ou menos isso, né? O molho ia sair mais caro que o peixe. Então não ia adiantar nada. Basicamente isso, né? Ia ser um serviço inútil. E no versículo 37 ele pega ele usa outra figura para dizer a mesma coisa, né? 37 ali. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho, né? Vai se derramar o vinho, né? E os odres se estragarão. Vinho novo em odres velhos, né? Que ele está falando ali. E para minha surpresa, eu confesso aqui, né, vou ter a humildade aqui de falar que eu não sabia disso. Para minha surpresa, odres não são jarros de barro. Eu achei que fosse. Não são, na verdade. E eu fui aí procurar, obviamente. Odres são os recipientes usados naquela época, feitos de material de pele animal, de couro, né? E de cabra, por exemplo, né? Onde eu pesquisei tinha esse exemplo, né? Pegava o couro, praticamente a pele do animal ali inteira, né? E fazia ali um recipiente. E o pescoço do animal era o lugar do gargalo daquele recipiente, né? E o vinho, falando aqui do vinho que ele coloca aqui, ele passa, nós bem sabemos que ele passa por um processo de fermentação, né? Ele sofre esse processo ali, até diz que quanto mais tempo, melhor, né? Quanto mais tempo o vinho fica ali, melhor ele fica, né? Enfim, mas ele passa por esse processo de fermentação e naquele contexto dos odres, ele provocava ali uma dilatação pela pressão, né, do processo. Ele fazia com que o odre, com que o recipiente de couro dilatasse, né, por causa do processo de fermentação. O caso aqui é que, aí a gente começa a entender um pouquinho mais, porque o odre ele precisa estar em bom estado para suportar esse processo, a pressão ali da fermentação que gera ali no vinho, né? Precisa estar resistente o suficiente para suportar isso. Mas com o tempo os odres vão, como qualquer outro material, né, se desgastando, vão ressecando, vão perdendo a elasticidade, ele já não consegue mais dilatar como era lá no início, né, quando era novo, quando era zerado, né, e não suporta, chega um ponto que ele não suporta mais a pressão da fermentação ali do vinho. E aí quando isso acontece, derrama, rompe e se derrama, né, e se perde tanto o odre, que já estava velho, quanto o vinho, que é o que ele nos fala aqui, né? Pois o vinho novo romperá os odres velhos, né? Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Vai perder os dois. Colocar o vinho novo num odre, num recipiente velho, vai perder os dois. É isso que vai acontecer, né? E versículo 38 nos traz uma informação bem interessante ali, que chama muito a nossa atenção. Leia ali comigo 38. Pelo contrário, Jesus segue falando, né? Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, certo? Odres novos, em recipientes em bom estado, que tenham ali a elasticidade necessária para aguentar o processo, né? É isso que ele está dizendo. E no finalzinho, veja ali, e ambos se conservam. Ambos se conservam. Interessante, né? Então um precisa do outro. Veja, se a gente for analisar, né? Um precisa do outro. Mas o odre e o vinho tem que ser novos, né? Para que ambos possam se conservar. E versículo 39 ali, né? Finalmente. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo. Ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo. Porque diz, o velho é excelente. É esse aqui que eu conheço, então esse aqui é
é o melhor, né? Diz que tem uma frase, né, que o maior inimigo do melhor é o bom, porque muitas vezes a gente se contenta com o bom e não almeja o melhor, que é o que Deus tem para nós, né? O bom é suficiente, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom sim. Mas Deus tem o melhor. E às vezes a gente fica parado no bom e sem conseguir chegar no que é melhor, porque a gente está preso no que é bom. Então o costume de se tomar o vinho velho impede a prova do vinho novo. Perceba que o texto nos dá essa informação, né? Então, com essas duas parábolas do remendo, né, da roupa velha e da roupa nova, e do vinho novo em odres velhos, Jesus estava então expondo a sua doutrina para os judeus. E essa doutrina era nova para eles, era tudo novidade. Jesus certamente foi tido naquela época como um revolucionário, né? Talvez até como é que se fala? Alguém que faz bagunça, assim, obrigado. Um rebelde, né? Naquela época, porque era tudo muito novo ali. E ele estava então expondo as doutrinas dele para os judeus, inaugurando o cristianismo. E a doutrina de Jesus, de fato, era esse vinho novo e a veste nova. Só que nessa doutrina de Jesus, que ele estava inaugurando ali, o cristianismo, todas essas novidades que ele estava proclamando ali aos quatro ventos, né? Todas as coisas ditas por ele a respeito do reino de Deus, da adoração em espírito e em verdade, do pecado no coração, não apenas, não era só a prática, mas no coração já estava pecando, do perdão, 70 vezes 7. Ele estava falando todas essas coisas ali, de que ele próprio era o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo para salvá-lo dos seus pecados. Ele estava falando tudo isso. Só que todo esse vinho novo, essa doutrina de Jesus que ele estava inaugurando ali, ele não podia ser colocado em odres velhos. Ele não podia ser colocado em mentalidades conservadoras que eram naquela época. Mentalidades judaicas, né? Na religiosidade ali imposta pela religião judaica. E isso era o odre velho, a mentalidade daquela época, o peso que o judaísmo impunha até então. O vinho novo não tinha como ser comportado ali, naquele odre velho. O vinho, presta bem atenção nisso, o vinho novo do Evangelho, irmãos, do Evangelho de Cristo, ele não poderia ser colocado dentro do odre velho da lei mosaica, com as 603 ordenanças. Não era o vinho novo da palavra de Jesus, do Evangelho de Jesus, que tinha que ser colocado dentro desse odre. Era o contrário. Era o contrário. Porque Jesus é a lei. Porque Ele é o amor. E nisso se resume em todas as coisas, todas as leis, em amar a Deus e amar ao próximo. Então tudo se resume a Ele. Não era Ele que devia ser colocado dentro da caixinha, do odre dos 613 mandamentos. Não, de forma alguma. Então ali era preciso um odre novo, um recipiente novo, uma mente e um coração transformados para receber o vinho novo do Evangelho. Eu compartilhei aqui com os irmãos essa bênção que nós recebemos ali do púlpito de acrílico, né? Mostrei duas fotos ali, e só que não deu para ver, eu acho, nas fotos ali, mas embaixo, na base dele, até eu pedi um socorro aí para o Flávio essa semana, vamos ver o que dá para a gente fazer. Embaixo, na base do púlpito, os parafusos dele estavam com corrosão já avançada, assim, estavam bem, não sei se molhou em algum momento, enfim, porque os de cima estão ok, mas os de baixo da base estão corrosão assim avançada mesmo, oxidação, né? E aí falei, não, a gente troca, não tem problema nenhum e tal. E daí é claro que eu não vou trazer o púlpito para cá com os parafusos daquele jeito, né? Eu vou trocar, vou deixar bonitinho, o púlpito tá legal, tá bonito, a gente limpou, lavou, deixar com os parafusos bonitinhos, né? É o mínimo que a gente tem que fazer. Então pensa comigo, para a gente fazer um conserto de algo, para arrumar alguma coisa, sempre é necessário um material novo, certo? Pelo menos é o que deveria ser, certo?
Então eu fui lá, tirei um parafuso lá, a roelinha de amostra e fui lá comprar. Comprei, tá lá em casa os parafusinhos novos, né? Para colocar os que faltam. E aí pensa comigo, nesse sentido de consertar coisas, né? Peças, na nossa realidade aqui. Quem troca um pneu careca do carro, coloca outro pneu careca no lugar? É um absurdo, né? Os do Peugeot tá precisando trocar os 4, irmãos. Olha por mim, irmãos. Nós temos que trocar os 4 pneus. Ai, meu Deus. Não vou botar lá, comprar outro pneu careca para colocar no lugar. Não. Não tem como. Quando a gente troca o piso lá da nossa casa, lá o piso da cozinha, ou da garagem, que seja, vou colocar um piso novo. Eu vou colocar uma peça quebrada lá no meio? Não. Não. Vou trocar uma tomada que queimou, vou pôr outra tomada queimada no lugar? Claro que não. Óbvio, pastor. O senhor não devia nem perguntar, pastor. Será? Será? E eu penso que, às vezes, tentar, nesse sentido, pegando essas figuras, né? Às vezes tentar arrumar, fazer um remendo, dá mais trabalho do que colocar novo, do que fazer de novo, né? Ah, mas sei lá, o pneu tá careca lá, aí eu vou tentar dar um jeito, vou no borracheiro, dá um jeito aí pra mim, tá? Não adianta, não compensa, não dá certo. E essas figuras que eu falei são justamente para agregar essa visão que Jesus está trazendo aqui do vinho novo em odres novos e não em odres velhos. E nesse sentido, irmãos, eu quero dizer o seguinte, que ele fala, né? Vinho novo, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Versículo 37, né? Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Será? Será? Deus tem misericórdia de mim e de você, em nome de Jesus, de todos nós, né? Mas o fato é que ele fala, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Nós precisamos de parar de viver em coisas do passado. Prender com coisas do passado, com os odres velhos. E eu não estou falando aqui, irmãos, para nós esquecermos do que Deus fez. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós devemos manter o nosso coração grato com tudo aquilo que Deus fez por nós, em nós, através de nós. Porque Salmo 77:11, o salmista nos fala aqui o seguinte: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Tanto o Senhor fez por nós até aqui, o nome da nossa igreja é Ebenezer, né? Pedra de ajuda, porque o texto lá fala, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Ele fez tanto por nós, e nós agradecemos a Deus por tudo que Ele fez até aqui, na igreja, na família, na nossa saúde, no nosso trabalho. A gente agradece, no nosso casamento. Senhor, obrigado, glória a Deus. Mas, irmãos, a gente tem que parar de, muitas vezes, viver da glória passada. Viver da glória passada, sabe? Aquilo que aconteceu, eu já falei isso em outra ocasião, e veio uma pessoa testemunhar para mim que isso veio ao encontro do coração dela em outra ocasião, mas aquilo que aconteceu há 2 anos atrás, há 5, há 10, 30 anos atrás, ficou para trás. Nós mantemos o nosso coração grato? Mantemos. Mas a gente tem que parar de viver de passado. A gente precisa de algo novo hoje. Deus não nos quer dar vinho velho. Deus tem vinho novo. Vinho novo. Mas onde que a gente vai guardar esse vinho novo? Nos odres velhos? Não, ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Versículo 37. Não deveríamos, pelo menos. Não deveríamos. Sabe, isso eu falo para a minha vida. Nós tivemos alguns anos atrás, né, até enquanto eu estava ainda na IPI Cidade Jardim, nós trabalhamos em parceria com a IPI Ebenezer aqui, em relação aos encontros com Deus. Nós, vários aqui, eu sei que participaram, né, e foram tempos abençoadíssimos, foram tempos maravilhosos. Foi um tempo que eu me lembro assim com muito carinho, de vários momentos em que Deus ministrou a minha vida, que Deus falou, que Deus trouxe palavras ali.
Mas aquilo já fazem anos. Apesar de eu me lembrar com muito carinho, com muito amor daquele tempo em que Deus falou comigo algumas coisas, aquilo lá já passou. No sentido que eu não posso ficar vivendo daquilo, da espiritualidade, da unção que havia ali, da glória passada que houve ali. Não, eu preciso avançar para frente. Eu preciso de vinho novo. O vinho velho, deixa ele para lá. Porque é aquela coisa, né? Ninguém tendo bebido o vinho velho prefere o novo. Se a gente fica com a cabeça no passado, a gente não vai querer ir para frente. Porque, no passado, poxa, no meu tempo, nossa, no meu tempo as coisas aconteciam de um jeito que, olha, na minha época, né? Mas já é outra época hoje. Já é outro tempo. O vinho precisa ser renovado e guardado em lugares novos. Como eu falei, eu lembro com muito carinho daquilo que eu vivi nos encontros com Deus, mas eu não posso viver daquela espiritualidade de 5, 6, 8 anos atrás. Não dá. Não dá. E como nós lemos aqui no versículo 39, né? Quem bebe o vinho velho, só o vinho velho, fala o vinho velho é excelente. O vinho velho é excelente. Nunca provei outro, então esse aqui é o excelente que eu conheço. Só que a gente não precisa ficar ingerindo o vinho velho. Aquilo que aconteceu lá atrás, da forma como foi feito lá atrás, o jeito que a gente falava lá atrás, talvez não seja o mesmo jeito que deva ser feito hoje. Porque afinal de contas nós temos várias ocasiões na palavra de Deus em que Deus nos fala sobre novidade de vida, que Deus nos fala sobre renovação de mente, que Deus nos fala sobre caminhar adiante. E como é que ficam essas palavras? Se a gente ficar só no vinho velho, que é o excelente muitas vezes para nós. A palavra de Deus se contradiz por acaso? De modo algum. De modo algum. Em Romanos 12, eu gosto muito desse texto, Romanos 12, 2 fala, um texto bem conhecido: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformem com as coisas como estão. Sejam transformados pela renovação da sua mente, conforme a vontade de Deus. Ainda 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo também vai falar aqui o seguinte, 2 Coríntios 5, 17, é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ou as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, se fizeram novas. Palavra de renovação, de vinho novo. O que era vinho velho já ficou para trás. Já está vencido, já está estragado muitas vezes, e a gente está lá bebendo dele. E ainda Paulo vai falar ali em Filipenses capítulo 3, eu vou abrir aqui rapidamente, os irmãos não precisam abrir, mas eu vou abrir aqui rapidamente, Filipenses 3, do 14 e 15, 13 e 14, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, avançando para frente. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O meu pai sempre cita esse texto. Eu estou indo para frente, para o alvo. Alguém que... Vamos pensar um atirador ali sei lá, de arco e flecha. Vamos pensar como é que o cara vai mirar para trás, um alvo que está lá atrás. Não faz sentido nenhum. Mas se não faz sentido nenhum, por que muitas vezes a gente faz igual? Eu e você. A gente faz igual, mira lá atrás. Há 30 anos, porque nos 30 anos atrás, nos idos de outrora, era outra coisa, não era esse mundo de hoje. Não. Deus manda a gente caminhar em frente. Em frente. Então, se o vinho novo, aquilo que Deus nos traz hoje, que Deus tem nos falado, nos ministrado,
nós guardarmos em um odre velho, em uma mentalidade cauterizada, engessada, além do risco que ambos se percam, o vinho e o odre se perdem, né? Quando o vinho novo é guardado no odre velho, os dois se perdem. Além de os dois se perderem, o vinho novo pode ser contaminado pelo resquício de coisas velhas que estão ali conservadas ainda dentro do odre velho. Eu já estou partindo para a conclusão, meus irmãos, mas eu queria realmente reforçar o que esse versículo diz, versículo 37. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. A gente não pode colocar a novidade de vida que Deus nos traz em odres velhos. Não dá. Uma mentalidade fechada, uma mentalidade que é o odre da religiosidade. Mas veja aqui que esse odre novo, onde nós devemos guardar o vinho novo, essa mentalidade permeada pela liberdade e liberdade em Cristo. Veja que nós não podemos confundir liberdade que nós temos em Jesus, a palavra nos garante isso. Nós não podemos confundir liberdade com libertinagem. Acho que era o meu avô, se não me engano, o pai da minha mãe sempre dizia mais ou menos isso. Ela sempre fala. Porque libertino é aquele que é totalmente desregrado nas suas práticas, que não está nem aí com nada. Tudo pode. Aquela velha frase, não dá nada. Não dá nada. Não é isso. Não é isso. Nós somos livres, nós desfrutamos de liberdade em Cristo. Por isso que a nossa mente pode ser transformada. Por isso que nós podemos descartar um odre velho e ter a nossa mente transformada para ser um odre novo e receber o vinho novo. Nós não podemos colocar o vinho novo em odres velhos de estruturas religiosas, em liturgias engessadas. Não podemos. Em um conjunto de tradições que acaba mais nos afastando de Deus do que aproximando, nos usos e costumes. Nós não podemos. É como se a gente estivesse colocando Jesus dentro de uma caixinha. Não dá. Não dá. Não dá. Às vezes a gente fica se apegando com lugares, com pessoas, com estruturas. Não pode. Eu lembro que quando eu era, já era adolescente, até um ponto da fase adulta, mas ainda solteiro, enfim, nós morávamos em um apartamento lá em São José e nós gostávamos muito de lá. Eu morei lá de 2004 a 2015, que foi quando eu casei, e os meus pais ainda permaneceram lá, acho que uns 6 anos, alguma coisa assim, no apartamento, até 21, se não me engano, de 15 a 21. Então, veja, foram 17, 18 anos ali dentro daquele imóvel. E nós gostávamos muito de lá. Nós tínhamos pretensão, eventualmente, até de comprar um apartamento. Era alugado, né? E a gente não vai sair daqui nunca, não. Passou um tempo, o meu avô veio para cá por conta do falecimento da minha avó. Se mudaram para uma casa, ficaram 1 ano e meio e agora estão em outro local, os meus pais, no caso, né? Estão em um apartamento, com a graça de Deus, conseguiram adquirir. Então veja, nunca vamos sair daqui do apartamento, né? A minha mãe principalmente era muito, muito apegada, né? Nunca vou sair daqui. Saiu. Morou em uma casa, passou um tempo, está no apartamento deles, e glória a Deus por isso, porque foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu. Foi bom ou foi ruim ter saído? Foi bom. Foi bom. Nós passamos 20 anos, eu posso testemunhar isso aqui sem problema nenhum, nós passamos 20 anos lá na primeira IPI de São José. É um local que eu tenho muito amor, que eu tenho muito carinho pelas pessoas que estão lá, mas chegou o tempo de sair.
E eu posso dizer uma coisa, apesar de eu amar aquele lugar, as pessoas que estão lá, foi bom para mim. Foi bom para mim. Como pessoa, como pastor, como pai, como esposo, foi bom, no geral. Mas às vezes a gente fica preso lá, o vinho velho aqui é excelente. Eu estou há 20 anos em São José aqui, moro no mesmo apartamento, para mim está excelente. Às vezes é vinho velho, irmão. Às vezes você está recebendo vinho novo, de repente está guardando no odre velho. Não dá. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente tem que manter a mente aberta para o que Deus quer de nós. Não em libertinagem, mas em liberdade, porque Jesus Cristo nos adquiriu não para sermos escravos, mas para sermos livres. Livres de toda e qualquer situação. Então essa é a mensagem que eu queria, em nome de Jesus, entregar para a igreja nessa manhã. Nós não podemos nos apegar com o velho. Não quer dizer que também nós devemos descartar tudo aquilo que veio antes. Não, por favor, por favor. Mas às vezes a gente está considerando algo como excelente que na verdade já está meio passado da hora. Está meio vencido. E que Deus tenha misericórdia de nós mesmo, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Porque a tua palavra ela é mais cortante, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Porque a espada, a lâmina, ela penetra apenas na carne. Mas a tua palavra, ela penetra no mais profundo do nosso coração e do nosso espírito. Ela sonda tudo que está lá dentro de nós, no mais íntimo, no mais profundo. Então que esta palavra possa realmente cumprir esta função em mim e nos meus irmãos. Nos ajudando a discernir o que é aquilo que nós estamos nos servindo, que é o vinho velho, e considerando como excelente, sendo que o Senhor tem vinho novo para nós. Que o Senhor nos ajude a discernir através dessa palavra se nós estamos guardando algumas coisas em odres velhos, em mentalidades que estão engessadas, que não mudam, em conceitos que não mudam. Porque se isso está acontecendo, nós estamos indo contra a tua palavra que fala para nós sermos transformados pela renovação da nossa mente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor nos revele a mim e aos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus, e nos ajude a ter uma mudança de atitude, Pai, para a glória do Senhor. É o que nós pedimos e oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus.